Observatório Social de Criciúma encontra inconsistências em obra que transformou Casa de Saúde do Rio Maina em centro de tratamento do coronavírus. Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixará o governo nos próximos dias. Casa Guido realizará ação beneficente para arrecadar recursos para a instituição. Estudo apontou que o novo coronavírus já circulava no Brasil antes da adoção de medidas de isolamento social. Pelo segundo dia consecutivo, Estados Unidos registra menos de 400 mortes em período de 24 horas. No ritmo do desconfinamento, a Europa agora começa a liberar fronteiras internas da União Europeia. A assinatura da concessão das praças de pedágios do trecho sul da BR-101 deverá sair nos próximos dias. Prorrogada até o final de julho, proibição do corte de energia elétrica. E ainda, em virtude do isolamento social, cresce o número de golpes virtuais no Brasil. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Inconsistências nas obras que transformaram a Casa de Saúde do Rio Maina no centro de tratamento do coronavírus de Criciúma. Bom, pelo menos é o que aponta um estudo realizado pelo Observatório Social. A reportagem é da jornalista Débora Correia. A Casa de Saúde do Rio Maina passou por uma grande reforma e agora serve como uma retaguarda para os casos da Covid-19. Nas últimas semanas, a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma realizou 2 visitas ao local e elaborou 2 relatórios. Os 2 apresentaram pontos positivos da obra, como a qualidade dos serviços e o prazo de entrega que foi obedecido. Mas alguns pontos chamaram a atenção e foram destacados para que reparos sejam realizados. Nessa obra, aparentemente foi uma obra rápida, foi feita somente reforma, não houve ampliação. Normalmente a gente acompanha sempre as ampliações, mas foi só feito reforma. Então, pelas especificações e pelo que a gente notou, alguns probleminhas assim, não muito graves, problema de rejunte, problema de esquadria, problema de metais, que não foram executados conforme a especificação. Os relatórios elaborados pelo Observatório foram entregues para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mandamos para a Secretaria de Infraestrutura do município, e pedindo informações, mais informações. Por que não foi executado de acordo? O que houve com a fiscalização? Porque normalmente a fiscalização é responsabilidade da Prefeitura, dos técnicos da Prefeitura. A nossa missão é observar, é acompanhar a obra e relatar aquilo que a gente constata. A nossa equipe normalmente é isso aí. Então, normalmente a maioria das reformas e de ampliações acontecem isso. Empresas que muitas vezes dão um preço assim, um preço baixo, vamos dizer assim, e que muitas vezes utilizam funcionários que ainda não estão qualificados para exercer aquela função. Para o coordenador, esse é o papel do Observatório Social. A cobrança é para que a Prefeitura fiscalize e cobre as melhorias da empresa responsável pela obra. Todos os observatórios que existem no Brasil, vamos dizer assim, que nós trabalhamos sem remuneração, nós estamos dando um trabalho gratuito, é acompanhar as obras e muitas vezes evitar um superfaturamento e eventualmente, como são a nossa infraestrutura, acompanhar só técnicos e arquitetos, que executam, que acompanham a obra e a gente vai fazendo um alerta. Isso inclusive durante a construção, para que os técnicos da Prefeitura vão lá e exijam aquilo que está no papel, aquilo que foi especificado.
O observatório espera agora que os ajustes necessários sejam feitos pela empresa com a devida cobrança da prefeitura. Então a gente espera que eles tomem uma providência e, lógico, esse relatório, normalmente, uma cópia, vai em direção à empreiteira. A empreiteira vai ler e vai ver o que falta fazer. O coordenador conta que visitas como essa são realizadas pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social também em outras obras do município. A nossa missão na Câmara de Infraestrutura é acompanhar mensalmente as obras que estão sendo executadas pelas empreiteiras. E lógico, a gente faz sempre um relatório, em todas as visitas faz um relatório, tá, para verificar conforme o andamento da obra, se estão sendo executados conforme o projeto, conforme a especificação. Analisamos também os valores, para ver se não há superfaturamento. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixará o governo nos próximos dias. Ele deve trocar a equipe econômica do presidente da República, Jair Bolsonaro, por um trabalho na iniciativa privada. E isso após cumprir, claro, a quarentena que é obrigatória de quem passa pelo serviço público. A preocupação agora é quanto ao rigor no ajuste fiscal, que era uma bandeira defendida pelo especialista em contas públicas. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, teria pedido demissão há 3 semanas, quando avisou o ministro da Economia, Paulo Guedes, da sua decisão. Em entrevista à Agência Estado, ele confirmou que deve sair em agosto. O secretário chegou ao cargo em 2018, a convite do então ministro Henrique Meirelles. Mansueto já está discutindo com o ministro da Economia e com o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, o nome que irá sucedê-lo no cargo, que tem a difícil missão de controlar o caixa do governo. No ano passado, Mansueto Almeida já havia dito que não pretendia permanecer por um longo período no serviço público, mas foi convencido por Paulo Guedes a aceitar o convite. O ministro da Economia pretendia nomear Mansueto como secretário executivo do Conselho Fiscal da República, órgão previsto na PEC do Pacto Federativo. Mas, de acordo com fontes, seus planos para o secretário foram atrapalhados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Crise que tirou a PEC da pauta do Congresso, sem previsão de votação até o momento. O atual secretário do Tesouro Nacional é um defensor enfático do teto de gastos, mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação e que serve como uma espécie de sinalização do compromisso do governo com o ajuste das contas. Acalmando os ânimos do mercado, Mansueto afirma que não há risco de se romper a política do teto de gastos com a saída dele, pois essa decisão teria que passar pelo Congresso. Além disso, segundo Mansueto, o grande fiador do ajuste fiscal é o ministro Paulo Guedes. Mansueto Almeida deve trocar a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro por um trabalho na iniciativa privada. Isso após cumprir a quarentena obrigatória de quem passa pelo serviço público. O nome do novo secretário ainda não foi divulgado. Especula-se que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deva escolher Bruno Funchal para a vaga de Mansueto Almeida no Tesouro Nacional. Nesta segunda-feira, Mansueto voltou a defender que seu substituto e a equipe econômica aprimorem o diálogo com o Congresso e governadores pelo ajuste fiscal. A seguir, Casa Guido realizará uma ação beneficente de forma online para arrecadar recursos para a instituição. A Casa Guido realizará uma ação social para angariar recursos para a instituição. Porém, em época de pandemia e também isolamento social, a mobilização será feita de uma forma diferente. Vai ser de forma remota.
Um trabalho incessante na busca por recursos. Desde a sua fundação, a Casa Guido luta diariamente para conseguir auxiliar crianças e adolescentes com câncer e suas famílias da melhor forma possível, seja no acompanhamento do tratamento necessário até a assistência com itens básicos para que a família se mantenha. Mas em época de pandemia, as ajudas diminuem e sem poder realizar eventos como bazares ou pedágios, a instituição tem momentos preocupantes. Pensando nisso, a Casa Guido lançou nessa semana a campanha Pedágio Virtual Ajuda Real. Essa ideia, na verdade, ela foi a ideia de uma voluntária da casa. Ela contribui muito sempre quando a gente faz o bazar solidário e logo que veio a função da pandemia, ela me ligou e disse: Vivi, pensei em algo assim. Então ela lançou essa ideia que foi muito bacana, na hora já abraçamos aqui, não, vamos dar corpo para essa ideia, faz todo sentido, né? Veio em mente a questão dos pedágios, que como o pedágio é uma das grandes arrecadações da casa no decorrer do ano, né? Então vamos fazer o pedágio virtual que faz sentido. A campanha chega para se somar a outras ações da Casa Guido, como o carnê solidário e a venda dos quitutes do Guido. Por meio de uma plataforma de vaquinha online, a Casa Guido montou uma campanha de arrecadação de recursos que ficará ativa ao longo dos próximos meses. Os interessados em colaborar podem escolher o valor a ser oferecido e fazer o pagamento por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. A gente lançou numa plataforma que é bem conhecida, né, que é a vaquinha online. Então o acesso é fácil, pode doar pelo cartão, pode doar pelo boleto, pode fazer pelo PayPal. Então é só acessar lá vaquinha.com.br/pedágio virtual. A Casa Guido atende quase 90 famílias e sobrevive por meio de doações, muitas vindas de ações e eventos beneficentes, fato que fez com que o isolamento social e o cancelamento das agendas de praticamente todo o ano impactassem diretamente na arrecadação de recursos. A casa, apesar de estar vazia, continua auxiliando as famílias e por isso enfrenta essa dificuldade. As despesas não param. Agora também, mesmo com a questão do Covid, a gente está tomando outras precauções, né? As crianças não estão vindo até a casa, mas os auxílios são prestados da mesma forma. Tanto as cestas básicas, os kits de higiene, de limpeza, álcool gel, máscara, as famílias passam aqui, a gente atende no portão, entrega tudo isso para eles. E os auxílios que são diretamente ao paciente, como medicação, exames, alguma cirurgia que seja necessária, tudo isso a gente continua custeando normalmente. Inclusive tivemos alguns pacientes de alto custo agora no mês de abril, então que foi uma coisa que fez a gente agilizar ainda mais essa questão da campanha do pedágio virtual, porque precisamos arrecadar. A Casa Guido vai completar 10 anos agora no mês de novembro. E a gente salienta que durante esses 10 anos, né, que é a história da casa, esse é o nosso momento mais delicado. A gente tem fechado o mês no vermelho já tem alguns meses que estamos fechando no vermelho, a gente tem gasto mais do que está arrecadando. Então a gente convida todos que nos ajudem nesse momento que tanto precisamos. Viviane conta que todo recurso arrecadado pode ser essencial para a vida de alguém que é assistido pela casa. Sempre que possível a gente faz reformas, a gente arruma algumas coisas da casa, mas é sempre com dinheiro de projeto, né? Inclusive agora estamos fazendo a reforma da brinquedoteca com recursos provenientes do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Então, não é um dinheiro que a gente arrecadou diretamente com esses eventos, né? Mas o dinheiro que a gente pede à sociedade, porque a gente precisa ter caixa para os momentos de urgência, que é quando a vida do paciente realmente está em jogo, está em risco, né? Nós tivemos um paciente que usou uma medicação de R$115 mil e que se ele não usasse a medicação naquele dia, ele corria um risco muito grande de não ir para o transplante. Ele já tem um transplante marcado para setembro, mas se ele não usasse a medicação naquele momento, poderia não ir. Então, assim, a nossa preocupação é sempre essa, de arrecadar esse recurso para ter ele disponível no momento da urgência. O convite agora é para que as pessoas acessem a página, entendam a campanha e mesmo com condições ou não de fazer a doação nesse momento, compartilhem a ideia. Toda ajuda é bem-vinda. Você pode acessar pelo Google, né, colocando lá vaquinha.com.br/pedágio virtual. Pode acessar também pelo nosso Instagram. Quando entra no Instagram do @casaguido, já tem lá um link que direciona direto para a vaquinha. Estão sendo compartilhados já por alguns grupos de WhatsApp, vai o link também. E qualquer dúvida que tenha, pode ligar para a gente aqui no 991746211.
O nosso telefone é o WhatsApp também, o pessoal fica bem à vontade para fazer qualquer pergunta. E a gente tem também a campanha de carnê solidário, as doações por meio de conta, né? Caso alguém não se sinta seguro para fazer a doação ali pelo link da vaquinha, existem outras contribuições financeiras que podem ser feitas de outras formas, né? É só entrar em contato com a gente. Um estudo apontou que o novo coronavírus já circulava no país antes da adoção de medidas de isolamento social no mês de março. Ontem, 627 novas mortes e 20.647 casos de Covid-19 foram registrados no Brasil. O Brasil teve 627 novas mortes e 20.647 novos casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas. Com esses acréscimos às estatísticas, o país chegou a 43.959 falecimentos em função do novo coronavírus e 888.271 pessoas infectadas. As informações são desta segunda-feira e foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Um estudo divulgado no mesmo dia, que envolveu pesquisadores do Brasil e do Reino Unido, mostra que o novo coronavírus já circulava no país antes da adoção de medidas de isolamento social. A pesquisa identificou que entre 22 e 27 de fevereiro, 3 tipos do vírus conseguiram se estabelecer no país antes das medidas para restringir o contágio. O primeiro caso foi confirmado em São Paulo no dia 24 de fevereiro, em um homem que tinha voltado de viagem da Itália. As primeiras medidas de isolamento social só foram adotadas a partir de 16 de março e a quarentena com fechamento de serviços não essenciais no dia 24 do mesmo mês. Os Estados Unidos registraram menos de 400 mortes por coronavírus pelo segundo dia consecutivo, de acordo com a contagem feita pela renomada Universidade Johns Hopkins. Em 24 horas entre domingo e segunda-feira, ocorreram 385 mortes nos Estados Unidos por causa da Covid-19. No dia anterior, foram 382 óbitos. São os números mais baixos desde o final de março. A contagem é da Universidade Johns Hopkins. Para saber se existe de fato uma tendência de queda, será necessário esperar os números de segunda e terça-feira. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia, com um número total de 116.114 mortes pelo vírus e mais de 2,1 milhões de casos diagnosticados. Apesar dos últimos relatórios encorajadores, a primeira onda de contágio ainda persiste, com novas infecções em torno de 20 mil por dia. O foco da epidemia no país se mudou de Nova York e do Nordeste para o Sul e Oeste. Atualmente, mais de uma dúzia de estados relatam o maior número de novas infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. É o caso de Oklahoma, onde o presidente Donald Trump, desafiando as críticas, planeja realizar um grande comício eleitoral com a presença de várias dezenas de milhares de pessoas no próximo fim de semana. E a Europa continua com seu desconfinamento e muitos países começam a abrir as fronteiras internas da União Europeia. Acompanhe. Depois de 3 meses de isolamento dentro das fronteiras nacionais, os europeus têm a possibilidade de viajar de maneira mais fácil entre um país e outro, uma consequência da desaceleração da pandemia de Covid-19 no continente. O retorno à livre circulação acontece de maneira escalonada e diferenciada. A partir desta segunda-feira, o mapa da Europa registra luzes verdes, amarelas e laranjas, que estabelecem um alerta de cada país. A Itália deu o sinal em 3 de junho ao reabrir as fronteiras a todos os viajantes, apesar das restrições da maioria dos estados a respeito do país. O território foi um dos focos mais importantes da pandemia. Outro país com pressa para salvar a temporada de turismo é a Croácia, que também se antecipou e reabriu as portas na quinta-feira. A Polônia fez o mesmo e está acessível para todos os cidadãos europeus desde sábado. Bélgica e França restabeleceram a livre circulação nesta segunda com todos os países do continente, assim como a Grécia, que foi além e permitiu a entrada de turistas de alguns países que não integram a União Europeia, como Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e China. Alguns países ainda estão reticentes. A Romênia não estabeleceu uma data para a reabertura, enquanto a Noruega só reabriu para outros países nórdicos, com exceção da Suécia.
A Dinamarca também é seletiva e recebe pessoas procedentes apenas da Alemanha, Noruega ou Islândia. A seguir, em virtude do isolamento social, cresce o número de golpes virtuais no Brasil. Deverá sair nos próximos dias a definição da concessão das praças de pedágios do trecho sul da BR-101. Confira. O grupo CCR, que venceu o leilão de concessão, deve assinar na próxima semana o contrato que garante a operação do trecho sul da BR-101 pelos próximos 30 anos. A expectativa é que a empresa inicie já no próximo mês a instalação das 4 praças de pedágio no trecho. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, estima que as cancelas comecem a funcionar em até no máximo 13 meses após a assinatura do contrato. A empresa, sediada em São Paulo, foi a vencedora do leilão de concessão, ao oferecer a menor tarifa de pedágio, R$ 1,97, com pouco mais de 62% de desságio sobre a tarifa máxima, que era de R$ 5,19. Mas os valores serão diferentes quando as operações começarem. Isso porque, além da correção pelo IPCA, é necessário que o pedágio tenha um preço redondo em zero, como R$ 2,00 ou R$ 2,10, por exemplo. Está prevista a construção de 4 praças, em Laguna, no quilômetro 298, em Tubarão, quilômetro 346, no limite com 13 de Maio e Jaguaruna, em Araranguá, no quilômetro 408, no limite com Maracajá, e em São João do Sul, no quilômetro 460, no limite com Passo de Torres. A concessão compreende uma extensão de 220,4 quilômetros. Foi prorrogada até o final de julho a proibição do corte de energia elétrica no Brasil. A definição foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou nesta segunda-feira que decidiu prorrogar até o dia 31 de julho a proibição de cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento dos consumidores. A suspensão dos cortes foi aprovada em março e valeria inicialmente até o dia 23 de junho. A medida foi adotada devido à crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com isso, estão protegidas contra corte do fornecimento todas as residências urbanas e rurais e os serviços considerados essenciais, como os hospitais. A resolução publicada em março, que suspendeu os cortes, também autorizou outras medidas, entre elas a permissão para que as distribuidoras de energia emitam fatura levando em consideração o consumo médio dos últimos 12 meses e para que o consumidor faça a própria leitura dos medidores. Essas outras medidas também foram prorrogadas nesta segunda-feira pela ANEEL. Ao justificar a prorrogação, a área técnica da ANEEL informou que até 23 de junho as consequências da pandemia da Covid-19 ainda vão existir. A medida vale em todo o território nacional. Com o isolamento social, aumentaram os negócios pela internet. O problema é que, na mesma proporção, também cresceram os golpes virtuais. Quadrilhas especializadas em roubar dados têm usado o coronavírus para enganar as pessoas. Especialistas dão dicas de como se proteger. O toque do celular avisa que uma mensagem acabou de chegar. E não é uma mensagem qualquer, é uma promessa de dinheiro rápido e fácil. A informação é que o governo acaba de liberar o auxílio emergencial. O valor varia de R$ 600 a R$ 1.200 e para receber, basta acessar o link e se cadastrar. Essa outra tem as mesmas cores do site da Caixa e o logotipo do governo federal. Na primeira página aparece a pergunta se a pessoa está desempregada há mais de 3 meses.
Em seguida, a boa notícia, você tem direito a receber R$ 1.200 do auxílio emergencial. Para finalizar o processo e se cadastrar, a pessoa tem que provar que não é um robô. E para isso é preciso compartilhar o aviso com amigos e grupos de WhatsApp. Esse terceiro anúncio também promete o dinheiro mediante ao cadastramento. Mas um detalhe chama atenção. A letra A entre os valores está com um acento errado. Um erro de português que denuncia o golpe. Por trás dessas mensagens tentadoras estão verdadeiras armadilhas. São golpistas que criam anúncios e links para roubar dados das pessoas. Como a internet ela gira milhares e milhares de promoções o tempo todo, você está sempre recebendo uma chuva aí de tentativas, de formas de poder captar os seus dados, principalmente links, né? Então, em algum momento a pessoa o criminoso ele percebe que você tem conta em algum banco. Então ele cria um link ou um SMS com um anexo de um link para você receber uma promoção. Com o isolamento social, as vendas pela internet dispararam e na mesma proporção também cresceram os golpes eletrônicos. Um levantamento feito por uma empresa especializada em segurança digital aponta que o furto de informações pessoais aumentou 108% entre os meses de março e maio. Esse tipo de crime é cometido por quadrilhas especializadas. Em uma ponta do esquema estão os golpistas que roubam os dados pessoais, como, por exemplo, o CPF e o nome completo. Essas informações são vendidas para um outro grupo e esse grupo invade as contas bancárias e saca o dinheiro, ou então faz compras e empréstimos em nome da vítima. E o coronavírus tem sido usado como isca para enganar cada vez mais pessoas. De acordo com o levantamento, 39% das mensagens falsas rastreadas continham a palavra Covid, 36% a palavra auxílio e 33% caixa. Em 73% dos casos, as mensagens foram enviadas por SMS. Golpistas assim agem porque os sistemas de banco e de lojas de grande porte ou lojas reconhecidas são muito seguros. E não é ali que se obtém os dados normalmente. Se obtém esses dados para utilização criminosa em aplicativos pequenos, falsos, desconhecidos ou que se fazem passar pelos aplicativos verdadeiros. Alguns cuidados são fundamentais para se prevenir contra os golpes. Um deles é sempre checar o endereço dos sites e links. Páginas oficiais sempre têm a terminação .gov.br e é importante instalar bloqueadores de anúncios para não receber publicidades que possam roubar os dados. Primeiramente, instalar um aplicativo seguro de antivírus, isso é importante. Esses links eles vêm camuflados de alguma coisa, né, de promoções. Evitar baixar aplicativos onde você tem muitas propagandas, porque essas propagandas podem também ser. Então, se você clicar numa propaganda dessa, pode ser fake, pode ser um link para algum hacker. É a primeira coisa que a gente tem que ver se não é fake news, que é o que mais tem, né? Qualquer coisa que você fala, ele já te manda. Se você manda o número de um documento, alguma coisa, ele já faz alguma coisa. Então eu prefiro não responder nada. Preencher formulário, passar número pessoal, dado pessoal? Nada. Eu não acredito porque eu já sei que é golpe, é alguém tentando pegar os documentos, então não... Eu prefiro procurar uma orientação melhor antes de sair preenchendo qualquer tipo de coisa. Uma lição que a Kelly aprendeu da pior maneira. Ela usa bastante o celular no trabalho e o aparelho acabou sendo clonado. Todas as senhas foram modificadas e o golpe só foi descoberto porque o criminoso tentou fazer uma compra na internet e a operadora do cartão não permitiu. A jornalista não chegou a ter prejuízo financeiro, mas a dor de cabeça foi enorme. Na época foi uma dor de cabeça muito grande porque tive que reiniciar o meu smartphone de fábrica, tive que baixar todos os aplicativos de novo, mudar todas as senhas, reconfigurar todo o aparelho. Eu também trabalhava com o celular na época, isso também me prejudicou bastante. Eu só não tive nenhum prejuízo financeiro porque a operadora do cartão de crédito me avisou a tempo e foi quem me alertou. Para mim ficou o ensinamento, né? Não entrar mais em Wi-Fi público, não deixar o Bluetooth ligado, aplicativo, vai baixar, olha toda a classificação do aplicativo na loja de apps. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui.
Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.